Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos, né? Como sempre, estamos aqui no nosso curso de V-Ray 3.4, aqui pelo projeto Auto Criativo, e nós estamos na nossa videoaula de número 02. Bom, nessa aula de hoje, pessoal, nós vamos dar o pontapé inicial aí no nosso curso, mas é muito importante, antes de você começar a entender todas as ferramentas do programa V-Ray, entender todos os procedimentos, né, de configurações, ou seja, toda a parte que envolve ou que engloba esse assunto de renderização, é muito importante, né, para você até que está começando aí agora a lidar com esse programa, que você entenda quais são as características do programa V-Ray. Não no sentido de você entender quais são as ferramentas, mas no sentido de você começar a entender que tipo de computador que você vai precisar para você ter uma melhor renderização, o que ele suporta, né? Ou seja, qual a máquina ideal para você trabalhar com renderizações, para você manipular aí as suas imagens no futuro. É muito importante você entender isso agora, porque com certeza, né? Isso aí por experiência própria, com certeza no futuro você vai se deparar com situações onde você vai exigir muito aí do seu computador. E também, né, você vai com o tempo, com o passar do tempo e dependendo também dos projetos que você venha desenvolver, o seu computador de fato deve ser aí acrescido de melhorias, ou seja, você deve ir aí aos poucos realmente evoluindo o seu computador. Agora, se você já tem um computador aí de alta performance, né, então você não vai ter tanta preocupação com isso. Talvez algumas pessoas que estão assistindo o vídeo pode ser que precise fazer um ajustezinho ali, outro ajustezinho aqui, mas num contexto geral é interessante que todo mundo que está assistindo o vídeo entenda, porque depois lá na frente, como eu comentei, você vai se deparar com situações onde o seu render vai demorar demais, às vezes vai ficar horas ali renderizando, tá? Ou pode ser que em alguns casos nem chegue a renderizar, dependendo aí da sua cena, dependendo do projeto que você está desenvolvendo, tá? Então é uma aula bem interessante essa daqui. Eu resolvi colocar ela logo no comecinho do curso, justamente para você ter essa clareza de raciocínio, você entender aí todos os processos que virão aí daqui para frente, tá bom? Bom, é o seguinte, quando a gente vai pensar em trabalhar com programas de renderização, no caso tipo do V-Ray, a gente precisa ter um computador de entrada, né, como nós chamamos, que ele tenha no mínimo 8 GB de memória RAM, que ele tenha um processador de 4 núcleos ou 8 núcleos, seria o interessante, tá? E que seja preferencialmente, tá? Não é obrigatório, tá, pessoal? Todo mundo que está assistindo o curso aí, eu sei que muitas pessoas, muitos alunos têm computadores notebook ou laptop, mas num contexto geral, futuramente, aí se você pretende trabalhar com projetos, processos mais rápidos para você gerar as imagens do seu projeto, consequentemente você vai precisar ter computadores de mesa, conhecidos também como desktop, ou CPU, ou computador de gabinete. Por quê? Porque o computador de gabinete, pessoal, ele oferece uma melhor forma de você inserir novos componentes, ou seja, é melhor para você comprar uma memória nova, é mais fácil, né, e melhor e mais fácil para você acrescentar uma placa de vídeo melhor, para você trocar o processador, ou seja, então você tem uma melhor facilidade para você manusear todo o seu equipamento. O que não aconteceria, né, em muitos casos com um notebook, porque notebook, você sabe que para você abrir um notebook precisa de uma assistência técnica muito mais especializada, e aí também o custo é maior, tá? Então, realmente, para pessoas que têm o interesse de montar um escritório de arquitetura, ou para você mesmo que já é um arquiteto, que tem vontade aí no futuro de prestar serviços, né, e oferecer aos seus clientes ali renderizações, você vai observar que você vai perder muito tempo trabalhando com renderização. Não perder tempo, né, pessoal? Porque o que a gente faz não é perder tempo, mas no sentido assim, que você vai ficar muitas horas dedicada ao seu serviço tratando de renderização. Então, de fato, computadores de gabinete com placas de vídeo, tá, com processadores de alta performance, você vai ter um rendimento melhor aí no decorrer de todo o seu trabalho.
Tudo bem? Bom, sabendo disso, pessoal, sabendo que o V-Ray ele exige muito dos computadores, né? Muito mesmo. E dependendo do seu projeto, mais ainda. Tá? Se for uma cena simples, você desenhar aqui uma cadeirinha, um vasinho, não vai demorar muito. Mas no contexto geral, a gente desenha o quê? A gente modela, né? Projetos da construção civil, casas, a gente projeta telhados, tá? Ou seja, tudo que exige de muita modelagem em 3D, isso consequentemente depois você vai ter aí necessidade de renderizar. E isso vai levar então um pouquinho mais de tempo e o V-Ray exige sim de todos aí os nossos computadores. Bom, mas como que você vai saber qual é o seu equipamento certo? Como que você vai saber qual que é o processador? Como que você vai saber se o que você já tem em mãos está suportando o V-Ray, está suportando o SketchUp? Então é o que você vai aprender a partir de agora. Bom, partindo do princípio, eu vou colocar aqui no Windows Explorer para a gente começar a entender um pouquinho mais sobre os computadores. Quando você tiver um computador, né, como eu comentei, preferencialmente um desktop, o HD que você instala o Windows, pessoal, isso eu falo assim também por experiência própria, que o HD que você vai instalar o seu Windows, que você vai instalar o seu V-Ray, que você vai instalar o seu SketchUp, tem que ser do tipo SSD. Tudo bem? No mercado você vai encontrar HDs muito baratos, porque o HD na verdade ele é um disco rígido, tá? E você vai encontrar aí nas lojas, na própria internet, no Mercado Livre, tá? Em lojas especializadas, HDs de disco rígido. De uns anos para cá, alguns HDs eles conseguiram ganhar performance com relação à velocidade. Mas mesmo assim, os HDs do tipo disco rígido, eles são considerados um pouco lentos para você trabalhar com esses programas. Para você trabalhar tanto com o Windows, com o SketchUp e com o V-Ray. Isso o que eu estou querendo dizer, para ele abrir o programa ou para ele ler os arquivos do programa, tá bom? Ou seja, então, preferencialmente, quando você for ter uma máquina, instale o seu Windows ou preferencialmente compre um HD do tipo SSD. Qual a diferença do SSD? Olha só, esse disco local C meu aqui, deixa eu colocar aqui em propriedades, talvez eu encontre aqui em hardware. Esse meu aqui é um Samsung SSD 850 EVO de 250 GB, ou seja, não é muito gigabytes porque HDs do tipo SSD eles custam um pouquinho mais caro. Então, geralmente, na faixa aí de 250 GB já é o interessante para você instalar o Windows, instalar o V-Ray e instalar, então, o SketchUp, tá? E qual a diferença de um SSD, então, para um HD de disco rígido? O SSD, pessoal, ele não tem leitor, ou seja, é como se ele fosse um pendrive gigante. E isso você ganha muito mais velocidade para você abrir os programas, para você manipular os programas, para você modelar e assim por diante. Então, primeiro passo, na hora que você for montar uma máquina, que você use preferencialmente um SSD e que o seu Windows seja instalado no SSD. Aí você vai falar assim, puxa vida, professor, mas eu vou ter que formatar minha máquina aqui para fazer todo esse procedimento. Olha, pessoal, de imediato não, tá? Você está começando o curso agora, vá com calma, tranquilo. Mas é interessante você saber disso, porque de fato depois você vai ter aí necessidade de todos os programas, né? AutoCAD, Revit, 3D Studio Max, todos esses programas você colocar então no SSD, você vai ver que você vai ganhar aí bastante em performance realmente. E aí os HDs que você já tem do tipo disco rígido, aí você deixa como armazenagem, tá? Você vai salvar os seus arquivos, tá? Eu deixo salvo todos os meus projetos nos discos, né, rígido. E toda vez que eu vou usar o programa, que eu vou abrir o Windows ou usar o programa, de fato eu uso pelo SSD. Tudo bem? Outro aspecto bastante interessante, eu vou vir aqui em computador, vou clicar com o botão direito do mouse e vou vir aqui em propriedades. Aqui em propriedades, pessoal, é o seguinte, vai abrir uma janela, né, na propriedades do computador chamado sistema. Aqui você vai ver o que você tem de processador e o que você tem de memória RAM, tá bom? Olha só, aqui ele está mostrando que eu tenho um processador
AMD 8150 8-core, ou seja, 8 núcleos de 3,6 GHz. Bom, eu estou usando aqui, pessoal, da linha AMD, mas eu também aconselho para quem está começando ou você que está querendo montar uma máquina bacana, você partir por um kit. O que a gente chama de kit é montar processador, placa-mãe, memória, tudo da linha que eu falo da Intel. Tá? Porque os processadores da Intel i7 são realmente melhores para você trabalhar tanto com SketchUp e também com V-Ray. Tá bom? Aqui na máquina que eu estou utilizando na Auto Criativo, nós já temos esse computador que ele é até um pouquinho parrudo, vocês vão ver aí que ele é um pouquinho potente, e ele já tinha, né, um kit já de AMD. Mas um conceito muito interessante, independente que seja AMD ou que seja da Intel, é importante que você observe quantos núcleos o seu processador vai ter e também aqui a sua potência em gigahertz, tá? Processadores, mesmo que ele seja um i7 com 8 núcleos, às vezes pode ser que ele tenha um gigahertz baixo, ou às vezes você tem um i5 que tem uma potência maior. Então isso vai variar muito, tá bom? Mas preferencialmente quando você for num lojista, você for montar um kit ou montar um computador para trabalhar com renderização, preferencialmente trabalhe com processadores da linha Intel e da linha i7. Quando você vê a listagem lá do i7, você vai ter uma variação do i7 desde o mais fraco e do i7 até o mais forte. Você vai ver o que é melhor para você aí com relação a custo-benefício. Tudo bem? Bom, e como que eu sei quantos núcleos possui o meu processador? Bom, a gente faz assim, pessoal. A gente vem aqui, ó, no pesquisar do Windows e a gente vem aqui, ó, aliás, no executar. Bem aqui, ó, no executar, você vai digitar o seguinte, a seguinte palavra, msconfig. Tudo bem? Quando você clicar aqui, ele vai abrir aqui, ó, a inicialização do seu sistema, ó. Inicialização do sistema. Tá? Por favor, não mexam em nada nessa janelinha, em nada aqui, porque senão pode ser que desconfigure aí o seu computador. Bom, mas você vai vir por aqui, ó, opções avançadas. Quando você clica aqui em opções avançadas, você vai observar aqui, ó, número de processadores. Se o seu estiver aqui desmarcado, pode clicar aqui, ó, clica aqui, ó, em número de processadores. Você vai descer esse menuzinho e aqui você vai ver então a quantidade de processadores que existe, né, físicos ou reais aí no seu processador, tá? O nosso aqui ele tem 8, então eu deixo marcado aqui como 8, clico em OK. Relação de memória aqui, pessoal, não mexa em nada, tá bom? Aqui é mais para você determinar quantos núcleos tem e qual a quantidade que tem de fato. Bom, vou clicar aqui em OK. Ele está pedindo para reiniciar o sistema, vou sair sem reiniciar, porque toda vez que a gente mexe no msconfig, ele de fato pede para a gente reiniciar o sistema. Eu vou abrir aqui novamente a janelinha que nós tínhamos, ou seja, então já sei qual que é o meu HD, preferencialmente um HD SSD e processadores preferencialmente, tá pessoal, de 8 núcleos aí, tá? Já no finalzinho do vídeo vocês vão entender por que a gente tem que ter 8 núcleos, ou se possível até mais, tá? Aí para as pessoas que têm condições, né, financeiramente falando, pode até pensar em processadores com mais núcleos. Só que partindo do princípio que você vai ter mais núcleos, você vai ter que ter um kit maior, placa-mãe maior e assim por diante, tá bom? Por baixo aí, para começar, 8 núcleos é interessante. Muitos processadores às vezes vêm 4 núcleos, alguns vêm com 4 núcleos reais e outros 4 núcleos virtuais. Mas no geral, eles têm de fato 8 núcleos, tudo bem? Bom, memória RAM. Esse computador aqui que eu estou gravando o vídeo com vocês, ele tem 8 GB de memória RAM, tá? Não confundam, pessoal. Muitas pessoas se confundem HD com memória, tá? O HD, esse aqui que eu estou usando, tem 250 GB de armazenamento, tá? Para guardar o Windows, para guardar o SketchUp, para guardar o V-Ray, tá? Aqui é memória RAM. É o processo que o computador leva para ler todas as informações e levar para o processador e levar para as outras partes do computador, tudo bem? Agora, para trabalhar com V-Ray e com o SketchUp, 8 GB de memória, pessoal, é mais do que suficiente. Em muitos casos, dependendo de algumas cenas, alguns projetos muito pesados, pode ser que ele chegue
até 7, 6 GB de memória. Não vai passar disso, tá? Então, se você tem condições de comprar 16, compre 16 GB. Mas se você não tem, o seu computador tem 8 GB é o ideal. Lembrando, né, pessoal, que para que você tenha 8 GB de memória, você precisa ter um Windows de 64 bits, tá bom? É interessante você entender esse conceito. Todos esses aspectos aqui, ó, de processador e de memória, eu já mostro para vocês na sequência, na prática, porque que isso influencia. Bom, agora para trabalhar com a ligação entre o SketchUp e o V-Ray, a gente precisa também ter em nosso computador o que nós chamamos de placa de vídeo. A placa de vídeo, pessoal, ela é fundamental para a gente trabalhar com estes programas 3D. Na verdade, na hora da renderização, o que vai exigir mais é o processador. Mas na hora da modelagem, num contexto geral, é fundamental que você tenha placas de vídeo. Eu vou colocar aqui um pouquinho no Google. Bom, aqui no Google, pessoal, é o seguinte. Por exemplo, ó, vou digitar aqui a palavra placas de vídeo. Na hora que você coloca aqui em placas de vídeo, vai aparecer aí uma tonelada de placas de vídeo para você inserir no seu computador. E aí, às vezes, né, infelizmente, pode ser que a gente caia na má fé de alguns vendedores ou de alguns lojistas. Mas, na verdade, a placa de vídeo, pessoal, ela vai trabalhar em conjunto com o kit que você já tem. Tudo bem? Então, você está lá com um processador i7, com uma boa placa-mãe, com 8 GB de memória, mas você precisa ter a placa de vídeo, porque a placa de vídeo, né, pelo próprio nome diz, ela vai trabalhar com tudo que é relacionado a vídeo, que é relacionado a gráfico, ali na sua tela. Então é o seguinte, na hora que você for comprar uma placa de vídeo ou inserir uma placa de vídeo no seu computador, preferencialmente, pessoal, trabalhem com placas de vídeo acima, né, ou DDR5, tudo bem? E que preferencialmente ela tenha na casa acima de 1 GB de memória ou mais, tá? Vou dizer assim que o ideal num cenário interessante seria 6 GB de memória de placa de vídeo, tá? E que ela seja DDR5, tudo bonitinho e consequentemente também casada com o que você tem. Se você tem um processador Intel, então você vai partir para a linha das marcas NVIDIA, tudo bem? Ó, você vem para NVIDIA. Deixa eu colocar aqui para mostrar para vocês, ó, tá? NVIDIA. Deixa eu ver se tem algum logo da NVIDIA para me mostrar para vocês. Ó, tem aqui, ó, tá bom? Aí se você partir para processadores AMD, aí já são outros tipos de placas de vídeo. Existem no mercado, pessoal, essas placas de vídeo aqui chamadas do tipo quadro, que são placas específicas para renderização, só que são extremamente caras, chegando aí a valores de 16 mil, 25 mil reais. Não precisa exagerar tanto, tá bom? Placas de vídeo, pessoal, você vai encontrar no mercado hoje em dia. Nós estamos aqui aproximadamente no ano... Aliás, nós estamos no ano de 2017 para 2018. E, no geral, no mercado, né, isso vai ter aí processos de inflação. Mas, no geral, placas de vídeo elas vão variar do valor de R$1.000 até R$3.500. Fora disso, não é legal, tá? Placas muito baratas, abaixo de R$1.000 não é boas. E placas também acima de R$3.500 também já é aí um pouquinho exagerado, tá bom? Bom, aqui nesse computador que eu estou trabalhando, deixa eu colocar aqui no painel de controle. Aqui, ó, painel de controle, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, gerenciador de dispositivos, tá? Se o seu aqui não estiver aparecendo, possivelmente pode ser que esteja assim. Tudo bem? Aí você habilita para que apareça aqui, ó. Você vem aqui em categorias, ícones grandes, gerenciador de dispositivos, tá? Ó, nessa máquina que eu estou utilizando, aqui, ó, um adaptador de vídeo, que é a placa de vídeo, né? O nome já fala adaptador de vídeo, é uma NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti. É uma máquina aí extremamente potente para a gente trabalhar aí nos computadores, tá? Então por aqui você tem uma ideia de qual é a placa de vídeo que você tem.
Geralmente placas de vídeo GeForce GTX 1060, 1070 são excepcionais placas de vídeo para você trabalhar tanto com o SketchUp também quanto o V-Ray. Tudo bem? Então por aqui você tem uma ideia geral através do gerenciador de dispositivo, qual que é o HD, qual que é a sua placa de vídeo, qual que é a sua memória e assim por diante. Tudo bem? Agora é o seguinte, pessoal, sabendo desses aspectos, né, de quais são as peças ou componentes que você precisa ter no seu computador, onde é que isso vai ser aplicado na real ali, no real mesmo, no nosso programa no SketchUp e V-Ray. Vamos ver como é que funciona? Então é o seguinte, ó, eu vou abrir aqui o SketchUp, estou com o V-Ray na tela e deixa eu minimizar isso aqui um pouquinho. E nós vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu vir aqui no janela 3D Warehouse e vamos baixar aqui, por exemplo, um carro. Vou pegar um carro qualquer aqui para a gente ver alguns aspectos bem interessantes, né? Olha só, essa carreta aqui tá bem legal. Deixa eu ver se eu consigo baixar ela aqui para a gente inserir na nossa cena. Eu peguei preferencialmente a carreta porque aparentemente a carreta ela tem muitos elementos aqui, ó, e ela consequentemente realmente é um objeto um pouquinho mais pesado. Inclusive ela vem em miniatura. Deixa eu aumentar ela aqui um pouquinho. Aqui pelo Cris a gente deu para a gente observar que está parecendo que é uma carreta de criança, né? É um brinquedo. Bom, eu acho que aqui esse tamanho ficou legal. Ó, tá lá então nosso caminhão, né? Ó, aqui. E é o seguinte, na hora que eu venho aqui, ó, no nosso V-Ray, pessoal, eu vou pedir para renderizar, por exemplo, tá? Eu venho aqui, ó, do lado eu tenho esse bully, eu tenho aqui um render, né, convencional e eu tenho um render em tempo real. Quando eu clico aqui, ó, vai surgir uma janela, aliás, eu não fiz nenhuma configuração, mas é o seguinte, ó, observem que ele leva um tempo para ele fazer todo esse processo de renderização. Ó, ele está renderizando aqui, tá? E ele está renderizando no modo progressivo. Deixa eu parar esse render. Eu vou fechar aqui um pouquinho. Vou fechar essa janela também. Vou vir aqui, ó, nessa catraquinha e vou tirar aqui, ó, o modo progressivo, tá bom? E aí vou mandar renderizar de novo, ó. Vou clicar aqui em renderizar, então ele vai começar a transformar aquele modelo do SketchUp em uma imagem fotorrealística, tá? Ó. Agora observem só, vocês estão vendo esses quadradinhos andando aqui pela tela? Esses quadradinhos, pessoal, observem que tem 8 quadradinhos aqui, ó. O que significa? Então que esse processador que eu tenho no meu computador, ele tem 8 núcleos. Então é nessa hora aqui que eu estou sabendo exatamente para que serve aqueles 8 núcleos que eu mostrei para vocês. Ou seja, se você tem um processador que tem, por exemplo, 2 núcleos, o que é raro de se encontrar hoje em dia, ou seja, então esse processo de renderização vai demorar muito, porque você só vai ter 2 bloquinhos ou buckets aqui aparecendo para renderizar a sua cena. Tudo bem? Se você tem 8, então ele vai renderizar mais rápido, porque você tem 8 núcleos. Tudo bem? Mais do que isso, pessoal, já é exagero. Aí você pode até encontrar alguns processadores de servidores com 16, com 32 núcleos, não há tanta necessidade. Agora, o que vai variar, pessoal, não é somente a quantidade desses quadradinhos, desses buckets, mas também a velocidade que esses buckets vão renderizar a cena. É isso que entra aquele gigahertz que eu mostrei para vocês. Às vezes você pode ter um processador que tem 8 núcleos, mas ele é fraco, então ele vai aparecer aqui de fato os 8 quadradinhos, mas ele vai demorar para renderizar a sua cena, tá? Então, nessa hora que você vê então realmente onde está funcionando os núcleos. Bom, agora um outro fator interessante também, importante. Ó, eu vou colocar aqui no gerenciador de tarefas, ó, vou vir aqui em pesquisar, tá? Eu estou utilizando aqui o Windows 8. Pelo seu próprio Windows 10 também você pode digitar aqui, ó, gerenciador de tarefas. Quando você clica aqui, vai aparecer a janela aqui dos programas que estão habilitados. Bom, é o seguinte, pessoal. Na hora que você está trabalhando com o SketchUp e com o V-Ray, aqui, ó, a CPU ela fica baixa. Observem aqui, ó, que o
o SketchUp está usando menos de 1%, ó, da CPU. O que é a CPU, pessoal? Processador, tudo bem? E memória, olha só, a memória é 406 megabytes, ou seja, eu tenho nessa máquina 8 GB, então muito pouco. Se eu abrir aqui um projeto muito grande, uma residência com bastante vegetação, com gramas, texturas e algo nesse sentido, esse valor aqui consequentemente vai subir também, tudo bem? Agora é o seguinte, pessoal, na hora que eu peço para o V-Ray renderizar, esse valor de CPU ele vai a 100%. Porque o V-Ray, pessoal, ele trabalha na hora da renderização, na hora que você está renderizando, ele usa todos os núcleos de processadores que você tem. Ou seja, ele leva a sua CPU a 100%. Então, praticamente, na hora que você está renderizando, você tem que largar o mouse. Não abra aí nem o Facebook, nem o Twitter, não abra nada. Deixa ele renderizando aí, porque de fato ele usa 100% do computador. Você colocando aqui ó, em desempenho, você tem esses quadradinhos aqui. Ó. Cada quadradinho desse aqui, pessoal, são os processadores. Eu vou ver se eu consigo mostrar para você em render aqui. Ó. Vou minimizar ou diminuir a janela do SketchUp. Deixa eu fechar aqui a internet. Deixa eu minimizar a internet. Ó, vejam só. Eu estou aqui ó, com o SketchUp nessa janela, o V-Ray, e aqui está o gerenciador de tarefas. Ó, olha só, está aqui o gerenciador. E aí eu vou pedir para renderizar então essa cena. Eu quero que vocês observem aqui, ó, CPU e memória, tá? Então eu vou vir aqui e vou renderizar, ó. Ele vai abrir aqui o Frame Buffer e eu quero que vocês observem aqui, ó. Ele acabou ficando bem na frente aqui, né? Deixa eu voltar aqui, pessoal. Essa janelinha ficou bem na frente, ó. Deixa eu fechar de novo. Cancelei o processo e vou renderizar de novo, tá? Ah, ele está com outro processo ainda na memória. Deixa eu abrir aqui o Frame Buffer. Eu vou parar. Aqui, ó. Deixa eu pôr uma janelinha na frente da outra para que vocês vejam, né? Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá, para a direita, para caber aqui na tela. Então tá, ó, vamos reiterar o assunto, né? Reiterar o raciocínio. Ó, tá 6%, tá? Então eu vou clicar aqui e vou renderizar. Olha só aqui, ó, pessoal. Olha a CPU. Já chegando a 93% e agora chegou a 99%. Olha só aqui os núcleos, todos eles trabalhando ao mesmo tempo, ó. Os 8 núcleos trabalhando, que são esses buckets, ó, para renderizar então a nossa carreta ali, a nossa Scania. Tá? Então é interessante, como eu comentei desde o começo, entender parte por parte, né? As características do V-Ray, as características do SketchUp para você entender onde é que você está usando cada coisa. Tudo bem? A memória chegou aqui a 41% porque tem outros programas abertos aqui. Tem o Google Chrome, tem outras partes, tá? Mas raramente usa muito isso daqui. E a CPU. Bom, agora é o seguinte. Agora você já entendeu em partes aí como é que funciona os núcleos, como é que funciona o comportamento do V-Ray aí no nosso computador e como é que eu faço para fazer um teste interessante se a minha máquina está enquadrada, está legal para mim trabalhar. Bom, para isso, pessoal, nós vamos utilizar um site, aliás, nós vamos baixar um programa em um site, que é esse daqui, ó. Eu já deixei aqui na tela para que vocês vejam, ó, chamado Maxon. Tá? Se você quiser procurar aí pelo endereço, ó, é www.maxon.net. É um site, pessoal, onde vocês vão fazer então alguns testes para saber aí qual é o índice tanto de processador de CPU como também de placa de vídeo para você trabalhar com elementos 3D e também com elementos de renderização. Você descendo aqui a tela, você vai observar o seguinte, ó, que ele vai fazer um teste de CPU, CPU é processador, GPU é placa de vídeo, tá bom? E aqui em cima, ó, então você tem duas opções, ó, fazer o download do programa para Windows ou para Mac, tá? No nosso caso aqui é o Windows, então eu vou clicar aqui e aí ele vai baixar, ó, eu vou salvar na área de trabalho, tá? Ele é um programinha, pessoal, que ele vem compactado, mas ele não vai ser instalado no seu computador, ele é apenas um executável, tá? Coloquei aqui, ó, então, na área de trabalho e vou salvar, então, aqui o Cinebench.
Bom, deixa ele terminar aqui de carregar, vou colocar na minha área de trabalho, deixa eu fechar esse monte de janela aqui, vou minimizar. Ó, esse monte de janela aberta aqui, pessoal, isso também impacta na memória do computador, tá? Deixa ele terminar aqui o download, aí ele já vai aparecer aqui para nós, eu já mostro para vocês como é que funciona, então, este programinha, tá? Ele é muito interessante para você, como eu comentei, fazer um teste tanto de GPU quanto de CPU. Bom, ele veio aqui no formato WinRAR, eu clico com o botão direito e venho aqui em extrair aqui, tá? No caso, aí você precisa ter um programa chamado WinRAR no seu computador para descompactar esses arquivos em zip ou compactados, tá? Clico em extrair aqui, aí ele vai abrir a pasta aqui e o programinha está aqui dentro, tá? Deixa ele terminar de descompactar. Prontinho, vamos tá chegando no fim aqui. Pronto, tá aqui então o programa, ó, você vai abrir a pasta e aqui você tem o executável, tá? Quando você clica aqui, ele vai perguntar aí nas contas do Windows se você deseja aceitar essa instalação. No meu aqui ele já abriu direto, que possivelmente eu já tinha feito alguns testes anteriormente. Pede para você aceitar aqui o contrato, tá? Apenas um termo de uso aqui do software. Você concorda aqui. E aqui é o seguinte, pessoal, ele tem aqui ó, duas opções, ó, OpenGL, que é no caso a GPU, tudo bem, a placa de vídeo que você tem aí no seu computador, e CPU, tá? Já já eu peço para vocês clicarem aqui. Ele vai mostrar aqui ó, algumas partes, né, inclusive aquelas que eu já mostrei para vocês, ó. Ele mostra aqui que eu tenho então um processador AMD de 8 cores, tal, 4 GHz, ele joga o valor para cima, o Windows, o tipo do Windows e a placa de vídeo. Tudo bem? E aqui embaixo ó, você tem um ranking. Todos esses rankings aqui são todos os usuários que foram lá no site, baixaram o programa e fizeram os testes. Tudo bem? Então vamos começar aqui com o teste de CPU, tá? Que é o nosso processador. Quando você clica nesse botão, vai surgir aí na tela de vocês uma imagem. Olha só, é uma imagem que está sendo renderizada. E é a mesma coisa, ó, observem que ele mostra aqui os núcleos ó, que você tem e está descendo aqui ó, do preto e ele está colocando a imagem. Isso daqui é a velocidade de cada processamento, tá? Ao final aqui da renderização da imagem, ele vai mostrar aqui para você onde é que o seu processador ele está enquadrado aqui no índice, tudo bem? No ranking aqui, ó. Aí você vai ter uma ideia, esse programa aqui, né, ele vai te oferecer uma ideia de onde é que você está, né? Ou onde é que você pode chegar aí com seu processador, tá bom? É um programinha aí para você realmente fazer testes e em cima disso você vir aí no futuro ampliar ou não aí o seu computador, tá? Fazer melhorias ou não. Vamos deixar ele terminar de renderizar aqui tranquilo para a gente ter uma ideia, tá? Esse programa Maxon aqui ele é bastante interessante aí. E eu realmente recomendo para quem está iniciando seus trabalhos, né, com parte de renderização. Olha só, pessoal. Então ele mostrou aqui, ele fez aqui um run, né, que ele fez um teste. E o meu aqui, ó, ele apareceu aqui na 5ª posição. Olha só, aqui, ó. Tá? Então ele é um processador aí intermediário, ó. É aquilo que eu comentei. Vocês podem observar, ó, que aqui os processadores da linha Intel ó, acabaram ficando realmente aí na frente, tá? Então aqui por aqui você tem uma ideia legal aí do que você tem de processamento, tudo bem? Bom, e para fazer o teste então da placa de vídeo, você clica aqui em cima em Room, e aí agora no caso não é imagem, tá? No caso ele vai mostrar realmente 3D. Deixa ele ir carregando aqui. E aí, ao final, ele vai nos trazer aí alguns resultados também, aí no caso, para a placa de vídeo de vocês. Ó, agora, no caso, ele está mostrando, né, um elemento 3D, ó. Tipo de um videogame aqui, né? No caso aqui você tem o que? Texturas, iluminação, movimentação 3D, velocidade, né? Frame rate, ou seja, todos os aspectos mesmo que engloba aí a parte da sua placa de vídeo. Deixa ele terminar o videozinho aqui. Aí você vai ter um resultado aí também na sua máquina.
Soltou até a calota do carro aqui. Bom, ele finalizou aqui o teste. Acabou não mostrando aqui o resultado para nós, tá? Mas no caso de vocês vai aparecer o resultado. Você pode colocar aqui, ó, em OpenGL. E aqui você vai ter então o ranking da sua placa de vídeo, tá bom? Ó, aqui você tem aquelas que eu mostrei para vocês da linha quadro, ó, elas realmente ficam aqui no topo, tá? Mas no terceiro lugar, as linhas aqui, ó, GeForce GTX também já são aí bem úteis, tá? No caso aqui são os ranqueados, tá, pessoal? Dependendo da sua placa de vídeo, ela entra aqui também, aí como parte de ranking. Legal, né, pessoal? Então com esse programa aqui, ó, Cinebench R5, você tem uma ideia geral aí, tanto de velocidade, de renderização e também aí de processamento dos seus trabalhos com o V-Ray, tá? Pessoal, eu espero ter auxiliado vocês aí a entender um pouquinho sobre esses assuntos. Para a gente finalizar a aula, eu quero comentar com vocês o seguinte: não fiquem bitolados nesse assunto. Muitas pessoas às vezes ficam numa guerra. Aí, eu preciso ter isso, eu preciso aumentar o processador, eu preciso aumentar a placa, eu preciso... Pessoal, não fique preso nisso, tá bom? Isso é uma consequência do seu trabalho, é uma consequência do que você vem produzindo, dos seus trabalhos e assim por diante, tá bom? É interessante você entender agora, porque aí no futuro você já tem um norte, você já tem uma referência para onde é que você vai seguir, qual o equipamento que você vai ter no futuro, aí para você trabalhar com o seu V-Ray. Agora, se você de fato tem um computador muito fraco, né, aí de fato você já vai precisar então fazer um pequeno investimento, melhorando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, para você acompanhar legal o curso com a gente aqui. Mas o foco principal é aquilo que eu comentei, não fique bitolado nesses assuntos de desempenho e algo nesse sentido. O principal é que você aprenda as ferramentas do programa agora, tá? E você saiba manipular direitinho o seu SketchUp, o seu V-Ray. Bacana e legal. Lá no futuro, quando você for fazer renderizações maiores, por exemplo, você for projetar uma casa com várias iluminação, vidraças, plantas e algo nesse sentido, aí é interessante você saber o conceito, porque aí de fato você vai precisar ter equipamentos um pouquinho melhores, tá bom? Eu resolvi mostrar, como eu comentei no começo do curso, esses assuntos, para que daqui para frente a gente consiga progredir aí bacana com as nossas instruções, tá? Pessoal, muito obrigado então pela companhia de todos. Aguardo vocês então firmes e fortes na nossa videoaula de número 3. Tchau, tchau, pessoal.